De volta para o sexto e último bloco da sabatina com o candidato Aloísio Mercadante do PT, é candidato ao governo do estado de São Paulo. Neste sexto bloco nós iremos a 15 minutos, faltando 2 minutos para o final deste bloco, eu vou dizer ao candidato que ele tem 2 minutos para as considerações finais. Fernanda Buffoni. Candidato, muito tem se discutido sobre as possibilidades abertas para a cura de doenças através do uso de células tronco embrionárias. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama autorizou as pesquisas. No Brasil, a questão segue controversa. Qual a sua opinião? Sou totalmente favorável. Nós temos que lembrar que parte dessas células tronco são eliminadas pelo processo de pesquisa, depois de um prazo de validade. Não faz o menor sentido você poder jogar no lixo e não poder usar para salvar uma vida. Então, sou totalmente favorável, acho muito importante que o Brasil, e nós temos genética hoje de ponta, para usar esse instrumento para defesa da vida. E tudo que defende a vida tem que ser preservado e valorizado. Esse é o compromisso de fé mais importante, a defesa da vida. É um princípio essencial da Constituição e da atitude de cada um. Então, nós temos que ter a célula tronco a serviço da vida. Qual é a opinião do senhor em relação à legalização do direito ao aborto? Eu sou contra o aborto, mas é evidente que nós temos que ter uma política de saúde pública para atender centenas de milhares de, especialmente jovens e adolescentes hoje, que por falta de planejamento familiar, que é onde nós temos que investir, de educação, educação, planejamento familiar, recorre ao Sistema Único de Saúde, muitas vezes perdendo útero, ficando infértil, ou às vezes perdendo a própria vida pelas condições absolutamente precárias em que isso vem acontecendo. Investir muito em planejamento familiar e dar condições para o sistema SUS tratar dessas situações. Candidato, no encerramento do último bloco, o senhor foi questionado sobre a desoneração para o setor calçadista, mas não ficou claro. O senhor defende a redução do ICMS? Eu acho que é possível fazer de 12% a 7%? Nós vamos ter que estudar a fundo. O setor vem muito bem nesse momento. A prioridade para a desoneração hoje, eu diria que é alimentos e remédios, porque nós estamos pagando ICMS, perdendo muito parte do parque produtivo da indústria de fármacos, e os remédios nós estamos pagando mais ICMS para o ser humano se tratar do que um animal, um produto veterinário, que é uma completa irracionalidade. Então nós temos que desonerar remédio e alimentos. Sapato pode ser, se for necessário, para não perder investimentos e manter a competitividade da economia de Franca. Mas hoje ela está muito bem, eu diria que não é prioridade nesse momento, mas pode ser se houver prejuízos à indústria regional. Candidato, o presidente Lula disse há poucas semanas que considera a carga tributária brasileira adequada para as necessidades de crescimento do Brasil. O senhor concorda com ele? Olha, eu acho que nós vamos ter uma bela surpresa em relação à carga tributária nos próximos anos. Por quê? Porque o pré-sal, nós já temos ali 36 bilhões de reais. Vamos ter até sexta-feira a maior capitalização de toda a história econômica em cima da Petrobras. Vai ser o maior aporte de recursos que uma empresa já recebeu na história. 36 bilhões de barris, a $100 o barril, e eu queria que as pessoas entendessem a dimensão do que nós estamos falando, que é o pré-sal. Nós estamos falando de 3 trilhões e 600 bilhões de dólares. Esse é o potencial da riqueza que nós temos aqui na Bacia de Santos. Essa riqueza vai entrar na economia, está entrando. Plataformas, sondas, navios, estaleiros. São Paulo primeiro precisa disputar essa riqueza, preparar a mão de obra para poder ter esses empregos. Eu levei, por exemplo, a unidade de gestão de todo o pré-sal para Santos. São 7 mil empregos diretos que estão sendo criados. Levei um centro de pesquisa de ciências do mar e pré-sal, com a Unesp. Nós instalamos lá na Baixada Santista. Agora, os royalties do petróleo têm que ser aplicados para todo São Paulo, e aplicado principalmente para a educação, ciência, tecnologia e meio ambiente. Se nós usarmos bem essa riqueza, nós vamos fazer uma revolução na educação, ciência e tecnologia, por isso que eu falo que dá para fazer muito mais do que nós estamos falando. E por último, essa riqueza, a hora que começar a entrar no Brasil, ela é de tal porte que nós vamos poder reduzir a dívida pública rapidamente, reduzir a taxa de juros e reduzir a carga tributária. Por que a carga tributária hoje é alta? Porque a dívida pública é muito alta. Nós reduzimos de 57% a dívida pública do PIB, para 40%, 41%. O governo Lula desendividou o Brasil, externa e internamente, mas ela ainda é alta. O custo da dívida, a taxa de juros ainda é alta, por causa do tamanho da dívida. A hora que nós continuarmos reduzindo a dívida com a entrada da riqueza do pré-sal, nós vamos reduzir muito essa carga tributária, não há necessidade de ter uma carga tributária tão alta. A ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, foi envolvida nos últimos dias num escândalo de corrupção. Independentemente de sua culpa, a situação é no mínimo constrangedora. Mais uma vez, líderes do PT, como o presidente Lula, ao invés de se envergonharem ou se desculparem, atacam violentamente quem denuncia. Em alguns casos, incentivam a população a derrotar jornais e revistas.
Não é uma profunda inversão de valores? O problema é a corrupção e não quem a denuncia? Ou não? Não, Edson, eu acho que é muito importante o papel da imprensa em denunciar e o governo tem que estar muito atento, porque existe problema de desvio de conduta e as medidas têm que ser tomadas. O presidente Lula tomou imediatamente as medidas. A ministra está fora da Casa Civil e de qualquer outra função pública, tudo está sendo apurado. Se os seus familiares abusaram da confiança dela ou se beneficiaram de forma indevida, tem que ser investigado com rigor. A Polícia Federal está fazendo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a CGU. Portanto, as instituições brasileiras hoje têm atitude. No governo Lula, as coisas não são varridas para baixo do tapete como eram, não. Tem transparência, tem investigação. O Procurador-Geral da República não é mais o engavetador-geral da República que não processava. Tem 5 governadores caçados. Um governador que foi preso e agora um novo governador que foi preso e está sendo processado. Quem investigou? O governo Lula, Polícia Federal, Controladoria-Geral da União. E isso vale para qualquer servidor público. Doa quem doer. Então, acho que as medidas foram tomadas de forma correta. Agora, o que a oposição quer? Vamos falar com franqueza aqui. Afinal, esse foi um dos melhores debates que eu tive até agora nessa eleição. Dá tempo de falar e as perguntas são relevantes. O que a oposição quer? Ela só não quer discutir que tem 2 projetos em disputa eleitoral. Por que o Serra não colocou o Fernando Henrique Cardoso uma vez no seu programa? Por que o Alckmin esconde? Por que eles não têm coragem de dizer, nós governamos o Brasil, fizemos isso, porque nós queremos esse debate. O que é o governo Lula comparado com o que eles governaram? Porque eu não posso comparar o meu governo em São Paulo com o governo Alckmin. Ele ficou 12 anos no governo, mais um ano e meio como secretário do governo, ele ficou quase 14 anos no Palácio do Bandeirantes. Nós nunca governamos. Eu estou pedindo uma chance, depois de 16 anos do PSDB, para o povo de São Paulo. O que eu posso governar, o que eu posso comparar, é o governo que eu fiz parte, que é o governo Lula. É o governo que eu fui líder do governo. Esse governo eu posso comparar em qualquer área, inclusive nessa. Por que as pessoas têm mais percepção da corrupção hoje? Porque ela é combatida de forma implacável. E por último, nós temos uma mais ampla liberdade de imprensa. Isso é um valor fundamental. O presidente Lula disse assim, só tem um jeito de restringir a liberdade de imprensa. É o leitor não comprar o jornal, é o telespectador mudar o canal da televisão e o ouvinte mudar de rádio. Fora isso, não tem democracia. E nós respeitamos esse valor, quero parabenizar a imprensa. Apesar que quando tem denúncia do lado de lá, não tem o mesmo empenho em divulgar por alguns veículos de imprensa. E isso que falta um equilíbrio republicano. É evidente que tem jornais hoje que tem uma linha editorial associada a outra candidatura. Eu espero que a maturidade do Brasil chegue ao ponto que é a maturidade da democracia americana. Os veículos dizem assim, eu estou com esse, eu estou com aquele. Tem gente que estava com Obama, tem gente que estava com McCain. E o eleitor lê sabendo com quem está falando. Mas não tem essa atitude, parece que é uma coisa republicana e democrática, e não é. Muitas vezes tem alinhamento. De qualquer forma, eu quero parabenizar a liberdade de imprensa, defender minha vida inteira a democracia. Esse governo jamais agrediu e nós nunca vamos permitir que isso seja agredido. Tem que ter a mais ampla liberdade.